Boa noite a todos, graças a Deus, mais um estudo. Espero que vocês tenham passado bem o domingo, descansando, recuperando forças, organizando tarefas, reorganizando e agradecendo a Deus a oportunidade deste encontro para estudarmos as parábolas de Jesus. Espero que vocês estejam bem, em paz, com muita saúde. E para iniciar as atividades desta noite, a prece de abertura fica por conta da Celina. Por favor, Celina. Boa noite a todos. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, ao nosso divino irmão Jesus, para que Ele nos ilumine nos estudos da noite de hoje. Estudos que nos confortam, nos esclarecem, estudos que, através deles, estamos resgatando a simplicidade do Evangelho do Cristo. Através desses estudos, estamos desvendando a beleza desse Evangelho. Rogamos a proteção dos grandes amigos espirituais e que todos, encanados e desencanadas, que possam estar conosco, que saibam aproveitar desse tempo para aprendermos um pouquinho mais. Obrigado, mestre. Obrigado a todos, mestre. Assim seja. Obrigada, Celina. Esse é o nosso 45º encontro e hoje nós vamos começar a parábola das 10 moças ou das 10 virgens, como também é conhecida. E como nós costumamos dizer sempre, nós não temos a pretensão de fechar esses estudos jamais, porque o Evangelho de Jesus é um monumento gigantesco, que outros antes de nós estudaram detalhadamente, dedicaram suas vidas ao estudo minucioso do Evangelho, nas traduções do grego, do hebraico, buscando documentos, pesquisando, pesquisas profundas nas bibliotecas em vários cantos do país, do mundo, buscando a verdade a respeito de Jesus. Então, longe de qualquer um de nós ter a pretensão de dizer que sabemos tudo a respeito das parábolas do Mestre, mesmo porque, em relação a esses assuntos, em torno do Evangelho, é bem possível, pelo menos da minha parte, que esta seja a primeira vez, a primeira encarnação onde me aproximo do Evangelho. Então, nós estamos na condição de aprendizes, todos, mas aprendizes ainda na fase infantil. Nós estamos no maternalzinho, quando já tem outros graduados, não somente no entendimento, mas, sobretudo, na vivência dos ensinamentos do Mestre. Então, por enquanto, nós estamos, assim, só no bem básico mesmo, porque não temos estudo aprofundado, não temos percepção espiritual para nos aprofundarmos mais. E vamos levar outras e mais outras encarnações para compreender com mais profundidade as lições que Jesus nos deixou. Mesmo porque as suas palavras, as suas parábolas, os seus sermões continuam ressoando espiritualmente em torno da Terra, buscando uma ressonância em nosso coração. Então, nós estamos ainda muito longe. Nos coloquemos todos na condição de aprendizes em torno do Evangelho do Mestre, mas aprendizes que ainda se encontram no maternal, tá bom, gente? Então, longe de qualquer um de nós ter a pretensão de sermos entendidos nas parábolas do Mestre, nas parábolas do Evangelho. Esta parábola das 10 moças, ela é narrada no Evangelho de Mateus somente, capítulo 25, versículos de 1 a 13.
Então, nós vamos fazer como costumamos fazer sempre. Vamos ler esse texto, depois vamos tentar levantar alguma colocação a respeito e vamos fazer as leituras. Não tem muita coisa em outros textos, nem de Emmanuel, a respeito dessa parábola. Nós temos apenas nós temos os comentários de Karl Schutel, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, os comentários de Rodolfo Caligares, em Parábolas Evangélicas, e temos um excelente artigo na Revista Internacional de Espiritismo, de agosto de 2020, onde nós vamos conhecer melhor os costumes relacionados a essa parábola, porque ela traz ela traz uma situação que, pelo menos para nós, poderia parecer, elas poderiam parecer contraditórias, mas é porque nós não conhecemos os costumes da época, tá bom? Então, primeiramente, vamos fazer a leitura da parábola, depois a gente faz o levantamento dos seus componentes e talvez já dê tempo da gente fazer a leitura lá do texto de Karl Schutel. Eu tinha marcado no roteiro que a Lenita faria a leitura do texto de Mateus, mas ela está com uma infecção muito forte na garganta, inclusive ela mandou um recadinho para mim do pronto atendimento, que ela também estava com muita tosse, então ela não vai poder participar nessa noite. Então, vou pedir para a Vilmara, se a Vilmara pode ler para a gente, mas eu vou fazer aquele esquema do vai e volta, para que todos possam acompanhar e compartilhar o texto de agora do Evangelho. Você pode ler para a gente, então, Vilmara, fazer um favor? Leio sim, Maruísa, com prazer. Por favor, bem. O sermão profético continua. Parábola das 10 virgens. Assim, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, pegando suas lâmpadas, saíram a receber o esposo. Mas 5 dentre elas eram fátuas e 5 prudentes. As 5, porém, que eram fátuas, pegando suas lâmpadas, não levaram óleo consigo. Só um instante, Vilmara, essa palavrinha aqui que está aqui nesse texto, nas outras traduções a gente encontra assim, tolas, as 5 prudentes e as 5 tolas, né, que eram inconsequentes, né? Essa palavra fátuas não é muito comum aqui para a gente. Pode continuar. Isso. No texto que eu puxei, aparece insensatas também. Isso, também, isso. Eu gosto mais do insensatas. Então, vamos lá. Mas as prudentes levaram óleo nas suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. E tardando o esposo, dormitaram todas até pegarem no sono. Quando à meia-noite se ouviu gritar: eis que o esposo aí vem. Saí a recebê-lo. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E disseram as fátuas às prudentes: dai-nos do vosso óleo, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Responderam as prudentes, dizendo: para que não suceda, talvez faltar-nos ele a nós e a vós, ides antes aos que o vendem e comprai-o. E enquanto elas foram comprá-lo, veio o esposo, e as que estavam apercebidas entraram com ele a celebrar as bodas, e fechou-se a porta. Por fim, vieram também as outras virgens, exclamando: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele, respondendo, lhes disse: na verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Isso. É muito enigmática essa parábola, não é, Vilmara? Porque dá a impressão que esse esposo
ele é meio maldoso, né? É. Que... Mas, assim, de certa forma, elas não se prepararam, né? Uhum, E simplesmente foram, sem realmente se prepararem. E as uhum, outras não, as outras levaram lá todo o seu preparatório, né? E, uhum. e aí tiveram sucesso na hora do encontro. Sim. É. Bom, Eu não aqui tem várias. Nessa parábola, como a gente vai ver depois naquele texto da Revista Espírita, que a descrição de Jesus aqui tem muitos costumes daquela época que nós desconhecemos. Mas a pergunta inicial, aliás, a pergunta antes da gente tentar começar a analisar a parábola é: onde Jesus estava? Lembrando que na parábola anterior, que nós vimos dos maus lavradores, dos vinhateiros homicidas, dos 2 filhos, Jesus estava em Jerusalém no templo. Mas em que época Jesus estava em Jerusalém? Justamente naquele período em que ficou conhecido como Domingo de Ramos, quando Jesus entra triunfalmente em Jerusalém. E logo depois é preso e crucificado. E que sermão profético seria esse? Esse sermão profético é no capítulo 24, quando Jesus fala, assim, profeticamente, sobre o sofrimento que iria desabar sobre Jerusalém, no ano 70, e que o templo seria totalmente destruído, como realmente aconteceu. E foi, assim, uma coisa bárbara. E essa invasão foi justamente pelos romanos. Então, esse sermão profético aqui, que ele cita aqui, é esse, no capítulo 24, em que Jesus começa a falar, inclusive, o sermão dos 7 ais, onde ele se refere aos destinos de Jerusalém. Jesus proferiu outros sermões, além do Sermão do Monte, e um deles é esse sermão profético, onde ele conta de forma simbólica o que iria suceder em Jerusalém, e realmente aconteceu. Então, essa parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos, tem a parábola do mordomo, foram as últimas contadas, narradas por Jesus em Jerusalém. E fica muito claro que se trata realmente de um fechamento em relação àquelas anteriores que nós vimos, a parábola do festim das bodas, a parábola dos maus lavradores e a parábola dos 2 filhos, mostrando claramente a falta, o erro em que incorriam os judeus. E agora ele faz o fechamento, porque, vejam, já é capítulo 25, já é quase no final do Evangelho de Mateus, porque logo depois vem ali toda a questão da prisão de Jesus. Então, aqui tem essa questão também que a gente precisa levar em conta ao analisar essa parábola. Qual seria o sentido que Jesus queria dar a essas palavras para o seu público ouvinte, que eram os judeus, naquele momento em Jerusalém? E se esse significado continua valendo para nós hoje. E só para vocês terem uma ideia como tem coisas aqui que a gente pode falar assim bem rapidamente, porque depois a gente vai tentar se aprofundar um pouquinho mais, a questão aqui das 10 virgens ou das 10 moças. Saíram para receber o esposo, mas isso então já seria durante a noite.
Olha, mulher nenhuma saía para andar sozinha, nem durante o dia, muito menos à noite. A mulher só podia sair para a rua acompanhada do marido ou do pai. Sozinha, não. Então, um grupinho de 10 moças andando sozinha perante a noite já é algo estranho. Outra coisa que é estranho aqui é quando elas dizem que o noivo chegou à meia-noite, porque elas não sabiam que hora que ele ia chegar, e aquelas que não tinham óleo para colocar na lâmpada, as prudentes foram malvadas, porque mandou que aquelas tolinhas fossem buscar o óleo aos que o vendem e comprarem. Ora, não existia loja de conveniência naquela época, estava tudo fechado. Onde é que eles iam encontrar alguém, a não ser que fosse a casa de alguém, mas à meia-noite, para sair para comprar óleo? Então, se a gente for comprar o azeite, então, se a gente for começar assim a verificar ao pé da letra o que está escrito, tem muita contradição para nós. Por isso que a gente precisa depois, através das leituras, procurar compreender quais os costumes daquela época em relação à festa de casamento. Porque aqui eles falam, saíram para receber o esposo. E a esposa estava na onde? E em algumas traduções, eles dizem, ao invés de receber o esposo, eles colocam receber o noivo e a noiva. E a noiva foi tirada da tradução. Então, tem muitas coisas incoerentes aqui para nós ao longo do texto, que a gente vai tentar destrinchar, tá bom? Então, nesse primeiro momento, não tenhamos essa preocupação de saber certinho o significado, porque isso a gente vai devagarzinho. E essa parábola é a última que nós vamos estudar este ano, porque depois talvez a gente leve aí, mas hoje é dia 14, talvez a gente leve aí umas 4 semanas mais ou menos, no máximo até o dia 19 de dezembro, porque daí já vem as comemorações de Natal e final de ano, tá bom? Então, não tenhamos pressa, que a gente ainda tem bastante tempo para isso, tá bom? Então, obrigada pela leitura, viu, Vilmara? Muito obrigada. Na sequência, eu vou voltar, então, lá no PowerPoint, para rapidamente, deixa eu parar de compartilhar, e compartilhar de novo, esperando que todos estejam acompanhando. Então, vamos lá, gente, eu vou pegar aqui já nos personagens. Vamos começar aqui, tentar levantar os componentes dessa parábola, e depois já partimos para as leituras, tá bom? Em relação, aliás, eu já falei disso, os personagens. Fica fácil identificar quem são os personagens, porque aqui não tem tantos personagens como, por exemplo, no caso da parábola do festim de bodas, que tinha muitos personagens. O noivo ou esposo, algumas traduções colocam noivo, outras colocam esposo, como é o caso dessa que a Vilmara leu, as 10 moças ou as 10 virgens, tanto faz, mas depois a gente vai ver certinho essa questão, as 5 moças prudentes e as 5 moças tolas ou insensatas. E tem o vendedor de azeite, né? Porque as prudentes mandaram as tolas comprar o azeite, à meia-noite, com tudo fechado. Enfim, esses são os personagens. Alguma coisa que eu tenha esquecido, que passou batido na parábola? Parece que aqui eram só esses, né? Mas depois a gente vai acrescentando se eu tiver me esquecido de algo. O lugar. As moças estavam em algum lugar esperando pelo noivo. Ou esperando pelo esposo. Onde seriam as bodas? Só tem esses dois. E posso até acrescentar o lugar onde se vendia o azeite, que seria meio difícil aí durante a noite.
né? Posso até acrescentar isso também depois, o lugar onde vendiam o azeite. Acho que tem alguém com o áudio aberto. Poderia verificar para mim quem é, para fechar? Em relação ao tempo, nessa parábola, vejam só, nessa parábola fica claro que o fato se dá durante a noite, porque o noivo chegou à meia-noite, e elas tinham as lamparinas, não lâmpada, né? Fala lâmpada, pensa que é uma lâmpada elétrica. Não, eram lamparinas que elas tinham, para poder sair à noite e iluminar o caminho. Mas tem um período específico da noite, à meia-noite. Por que será que o esposo chegou à meia-noite e não antes? Porque lembrando, 6 horas da tarde, quando já começava a escurecer, todas as atividades externas deixavam de acontecer, porque era uma escuridão total. E se fosse para sair na rua, essa é outra questão. Se tivesse que sair à noite, ninguém levava lamparina, levava uma tocha, porque a tocha é maior e ilumina mais. A lamparina, qualquer ventinho poderia apagar. Tem essa questão também. Porque se as noivas saíram, se as moças saíram à noite levando lamparina, ela poderia se apagar. Por que não levaram tochas? Então, tem uma série de coisinhas aí que chama a atenção da gente, tá bom? Então, por enquanto, aqui é só. Os elementos ou objetos também não são muitos, a lâmpada ou lamparina e o azeite, que tem um significado bastante especial, a questão do azeite, e a vasilha, onde as prudentes guardavam o azeite. Depois, as ações, que nós podemos colocar algumas, ou esperar o noivo, elas estavam esperando o noivo sem saber quando ele iria chegar, tudo isso tem um significado. A preocupação em manter a lâmpada acesa, providenciar o óleo, negar o óleo às tolas, serem recebidas pelo noivo e seguir o noivo. Mas também tem outra que eu me esqueci e agora é que me veio à mente, é o fechar a porta para que as insensatas não entrassem, né? Então, eu acrescento isso depois, que eu esqueci, tá bom? Então, aqui acabou. Então, gente, nós temos um tempinho ainda, são 7, né? Eu queria parar de compartilhar. São 7h23 aqui no meu, então dá tempo da gente começar a leitura do texto de Karl Schutel. Mas o texto é bem extenso, o de Karl Schutel, por isso que eu coloquei 2 pessoas para fazerem a leitura, tá bom? Eu coloquei a Celina e a Margarete, embora sejam elas que tenham feito a prece inicial e a final, porque eu tenho uma lista, né? E eu vou seguindo essa lista pelos nomes, e às vezes coincide da mesma pessoa que faz a prece também ser a mesma que faz a leitura. Deixa eu parar de compartilhar, confirmar a interrupção do compartilhamento, certo? Eu vou passar, então, para o livro do Karl Schutel, e aí a Celina lê umas 2 páginas, e a Margarete lê mais 2, e acho que talvez seja só isso. Eu não sei se vai dar tempo da Jo Rock fazer a leitura do Karl Schutel, do Caligares, tá bom? Então, vamos lá, compartilhando novamente. Aqui, ó. Então, Karl começa com a parábola das virgens, ele descreve, né, o Karl Schutel usa uma palavrinha que não é nem um pouco conhecida para nós, aqui é nécias, que são as burrinhas, né, são as tolas, as insensatas, e eu me lembro do nosso professor de português, senhor Miguel Queijas, não sei se alguém teve aula com ele aqui na cidade de Limeira, e ele xingava muito a gente no colegial, de nécios, né? Como que dizendo, vocês são muito burrinhos para o meu gosto. E Karl Schutel usa essa palavra que não é nem um pouco conhecida aqui para nós. Então, as nécias
são as tolas, as insensatas. Não há necessidade de ler tudo de novo. E aqui ele fala que saíram ao encontro do noivo e não do esposo, né? Então tem essas questõezinhas aí também da tradução. Então vamos lá, Celina, pode começar aqui embaixo, olha. Há virgens e virgens, porque se umas são prudentes, outras são nécias. Esta interessante parábola deixa ver bem claro que o reino dos céus não é um pandemônio de sábios e ignorantes. Não é um ambiente onde tenham a mesma cotação os prudentes e os tolos. A instrução espiritual é indispensável, assim como é a instrução intelectual na vida social. Os que passam a vida ociosamente, dela sugando o que tem de bom a lhes oferecer para a satisfação de seus deleites, os nécios, que julgam obter o reino de Deus sem estudo, sem esforço, sem trabalho. Finalmente, aqueles que não fazem provisão de conhecimento que lhes aumentem a fé, estão sujeitos a verem apagadas as suas candeias e a perderem a entrada às bodas, quando se virem forçados, de um momento para outro, a fazer aquisição de óleo, que representa os conhecimentos que fazem combustão em nossas almas, acendendo em nosso coração a lâmpada sagrada da fé. A fé sem conhecimento pode ser comparada a uma candeia mal provida, que à meia-noite não dá mais luz. Assim é a fé dogmática, misteriosa, abstrata. Na ocasião das provações, das dores, dos sofrimentos, nessa metade da noite, porque todos passam, porque essa fé é semelhante ao morrão que fumenga, da torcida que já sugou a última gota de óleo. A prudente, ao contrário, manda ao homem que seja precavido, que abasteça abundantemente, não só a sua candeia, mas também a maior vasilha que puder transportar, com o combustível que se converte em luz para lhe iluminar os passos, o caminho, a estrada por onde tem de seguir, e que assim possa, envolto em claridade, afrontar as trevas da noite inteira, e ainda lhe sobre luz para com ela saudar os primeiros raios do sol nascente. A prudência manda ao homem que estude, pesquise, examine, raciocine e compreenda. As virgens, tanto as da primeira condição como as da segunda, representam a incorruptibilidade, representam todos aqueles que se conservam isentos da corrupção do mundo. Mas não é bastante resguardar-se da corrupção para se aproximar do grande modelo, Jesus, o Cristo. Assim como, sem a candeia bem abastecida de combustível, as virgens nécias não puderam ir ao encontro do noivo e entrar com ele nas bodas. Assim também, sem que uma luz que bem esclareça e ainda uma provisão de combustível que faça luz, ninguém pode ir ao encontro do Cristo e penetrar nos umbrais da aliança espiritual, para tomar parte nas bodas, cantando hosanas ao santo nome de Deus. A necessidade, e aí significa a ignorância, né? É um entrave que paralisa o espírito, arrojando depois da mais densa escuridão.
Celina, só um instantinho. Aqui está escrito necessidade, mas não é isso. Você está Não. seguindo do livro, e no livro está escrito necessidade. Necessidade, que é significa a ignorância. ignorância, né? Isso. Assim, para falar uma palavra assim, é a burrice, é a ignorância. Sinécio é o necessidade. certo? É necessidade, não necessidade. Pode Isso. continuar. Não é bastante a virgindade espiritual para a entrada da criatura humana no reino de Deus, mas é preciso que a mesma seja ligada ao conhecimento, a todo o conhecimento que nos foi dado por Jesus Cristo, nosso mestre e irmão maior. Não pode haver no céu um misto de ignorância e de santidade. Toda santidade é cheia de sabedoria, porque é da sabedoria aliada à santidade que vem a verdadeira fé e a consequência prática das boas obras. Isso, Celina, até aí, porque depois ele já muda, falando mais especificamente de cada uma, daí a Margarete lê, mas pode fazer seus comentários, Celina. Gente, essa parábola, ela tem um significado muito forte, depois que a gente entende, né? Que na primeira leitura fica meio complicado, né? Mas aqui na minha leitura, deixar claro que essa parábola, ele não mistura no reino dos céus sábios e ignorantes. Não é um ambiente onde tem a mesma cotação, os prudentes e os tolos. Veja que no primeiro parágrafo, Carvalho já deixa claro que o reino dos céus não misturam essas pessoas. A instrução espiritual é indispensável para entrar no reino dos céus. Ele compara, assim como a instrução intelectual na nossa vida social. Para a gente conviver bem no nosso meio, alguma posição, algum destaque no trabalho, eu preciso de instrução. Mas para o reino dos céus também isso é necessário. Né? Ninguém entra nesse reino dos céus sem estudo, sem esforço, sem trabalho. Trazendo para o contexto da parábola, aqueles que não fazem provisão de conhecimentos, que lhes aumente a fé. Quer dizer, não estuda, não se dedica para ter aquela fé firme, né? Um conhecimento que exige dedicação, mas para ter firmeza, para ter segurança, né? Então, ele fala, não é de um momento para o outro que a gente tem, a gente consegue isso, é aos poucos, né? E quando a gente vê que a nossa chama está apagando, a gente não está fraca na nossa fé, no nosso conhecimento, a gente vai querer buscar esse conhecimento. Esse conhecimento a gente não compra, né, gente? O conhecimento é por si. A gente não reparte conhecimento. Cada um tem que adquirir por si. Então, sim. Nas horas de provação, né, das dores ou sofrimentos, é que a gente vê a fortaleza que temos na nossa fé. E essas horas de sofrimento, ele fala que é nessa meia-noite, que são a noite, né? O Evangelho representa um momento de expiação, os momentos de maior dor, de maior sofrimento, né? Isso. Aí no parágrafo seguinte, ele já fala da prudência. A prudência, ao contrário, manda que o homem seja abastecido, que ele abasteça abundantemente, não só a candeia, como também a vasilha que pode transportar o combustível. Né? Porque eu preciso ter luz para caminhar os meus passos nesse caminho, nessa estrada que eu tenho que seguir até chegar ao meu objetivo. Eu preciso de luz, mas eu preciso dessa candeia, dessa iluminação, para até os raios do sol chegar, né? Olha que linda essa frase, né? Isso, ela afrontar as trevas a noite inteira e ainda lhe sobre luz para com ela saudar os primeiros raios do sol nascente.
o próprio nome fala, né, gente? Prudente, né? Aquela que não é só para aquele momento, né? Ela está preparada pelo que vem pela frente até chegar aos primeiros raios do sol. Né? E veja o parágrafo seguinte, mano, que coisa linda. A prudência manda ao homem que estude, pesquise, examine, raciocine e compreenda. Gente, será que nós estamos sendo prudentes de uma forma do quanto é necessário? Sim. Né? Mas, gente, não é o bastante resguardar-se da corrupção para se aproximar do grande modelo de Jesus. Não é o bastante. A gente, para entrar nas bodas, a gente tem que ter luz que bem esclareça e ainda uma provisão de combustível que faça luz. Ninguém pode ir ao encontro do Cristo e penetrar nos umbrais da aliança espiritual para tomar parte nas bodas. Não, gente, a gente tem que estar cada vez mais distante, né, dos umbrais para a gente alcançar a glória de Deus. Uhum. Então, essa necessidade, gente, o parágrafo é muito forte, né? Vamos tratar lá a ignorância é um entrave que paralisa o espírito, arrojando na mais densa escuridão. Sim. Então, para a gente sair dessa ignorância, nós temos que sair do nosso comodismo, né? Sair da nossa área de conforto para a gente buscar o conhecimento. Isso. E o conhecimento depende de cada um. Cada um tem que adquirir por si. Eu não posso repartir o meu conhecimento, eu não posso passar para outra, né? Uhum. Acho que é isso, Malu, é muito bonito. Mas muito. Eu gostei muito da maneira como o Karl Barchutel tratou essa parábola, mostrando justamente isso, o quanto nós precisamos de um conhecimento, mas um conhecimento que fortaleça a nossa fé, para atravessarmos os momentos difíceis na vida. E como você bem disse, no Evangelho, simbolicamente, o período da noite é o período do sofrimento. E os judeus dividiam a noite em quatro pedaços, ou em 4 partes, das 6 da tarde às 9 da noite, das 9 à meia-noite, da meia-noite às 3 da manhã, e das 3 até o alvorecer, às 6 horas. Então, o período assim, que seria da escuridão mais profunda, seria justamente da meia-noite às 3. Porque a partir das 3 horas da manhã, já é o prenúncio de um novo alvorecer. É bonito isso, a maneira como eles tratam esse período da noite. E gostei muito da maneira como o Karbar, assim, reforça, né, a nossa necessidade de nos abastecermos de um saber que ilumine nos momentos difíceis da nossa vida. Né? Muito bonito, Celina. Muito obrigada, viu? Até aqui pela sua leitura e pelos seus comentários, tá certo? A Margarete agora vai continuar. Pode ser, Margarete, a partir daqui até o final? Pode sim. Só que eu vou ler pelo meu livro, porque eu lembro que a gente já estudou que tinha a necessidade de Isso, eu também estou com o livro aqui, porque essa tradução tem algumas coisinhas estranhas aí no meio. Pode continuar. As virgens nécias, vamos prestar bem atenção, ó. As virgens nécias, por não terem azeite, que a gente já está desconfiando do que é, né? Essa fé, esse conhecimento robusto, né? Não encontraram e nem puderam receber o noivo, assim como não tomaram parte nas bodas, porque as lâmpadas se apagaram à chegada do noivo. As virgens prudentes, ao contrário, acompanharam o noivo e com ele entraram nas bodas, porque tinham suas lâmpadas bem acesas. Então, olha lá o que a Celina falou, né?
A questão da necessidade, o trecho da Celina, que ele fala da nossa necessidade de raciocinar, de conhecer, de avaliar, de pesquisar, examinar, né? Olhe lá como é que nós estamos, né? Acendendo ou apagando as nossas lâmpadas, né? Sim. A religião não é crença abstrata, é um conjunto maravilhoso de fatos, de ensinamentos que se unem, se completam, se harmonizam concretamente. Só os nécios não a compreendem, só os tolos, né? Porque não abastecem as lâmpadas que lhes iluminariam esse reino de verdade, da verdade, onde as bodas eternas felicitam os espíritos trabalhadores, humildes e prudentes. A necessidade, olha de novo Isso aí. aqui, de novo, o erro, né? Não é necessidade, é necessidade, que é a ignorância, né? É a antítese da prudência. Esta não pode existir onde impera aquela. Quer dizer o quê? A prudência não existe onde a tolice manda. Isso. Então, olha que Exatamente. pesado, né? É, exatamente. De Vamos novo prestar aqui, ó. atenção, de novo. Necessidade, ignorância, falta de tino são os maiores entraves à elevação do espírito para Deus. Ai, sentiram o puxão de orelha? Sim, Eu acho que deu para gente é. Aliás, levantar a orelha, né? isso, o Leon Denis, Margarete, ele fala que todos os males provêm da ignorância. É. Ele diz isso. Não me lembro em qual livro, mas ele tem essa frase: todos os males provêm da ignorância. E mais do que a necessidade de pão, o homem tem necessidade do conhecimento, da sabedoria. Né, que é tão, a fome de pão mata o estômago, né, o pão mata a fome do estômago, mas a necessidade do saber é muito grande também. Pode continuar. E se a gente for pensar, né, assim, dar uma olhada para trás na nossa história, né, da humanidade, o tanto que se foi feito de mal pela ignorância, né? Sim. Mas vamos em frente. A prudência é cheia de sabedoria, de circunspecção, de consideração e de serenidade de espírito. A prudência não obra desordenadamente, mas se afirma pela temperança, pela sensatez e pela discrição. Gente, que coisa linda! Né? Bem a cara da carta de Paulo, né? Sim. Bem assim, o modelo, né? O rascunho, sei lá eu que, uma comparação muito no estilo da carta de Paulo, né? Que, olha, é muito bonita essa frase. Sim. A prudência é cheia de sabedoria, de circunspecção, de consideração e de serenidade de espírito. Quem é prudente tem tudo isso. Não obra desordenadamente, mas se afirma pela temperança, sensatez e discrição. Não é espalhafatosa, não é, tranquila. O inverso se dá com a necessidade. Não é necessidade, é necessidade. Necessidade, com a tolice. Não tem o si aqui no meio. Envolta em trevas, debatendo-se em plena escuridade,
não mede as responsabilidades, não prevê consequências, não arrazoa os atos que pratica. Alguém está se vendo aí? Pois Né? é. Muitas atitudes que a gente tem, né? Ai, falei sem pensar, não é? É o famoso, ai, falei sem pensar. Agora já foi, está falado, né? Esta parábola, como dissemos, ensina aos que aspiram o reino dos céus, agora é a necessidade da instrução. Agora é necessidade, coitado. Do cultivo do espírito, do exercício da inteligência e da razão para a obtenção do conhecimento supremo que nos guindará à eterna felicidade. Outro puxão de orelha, né? Sim. Necessitamos continuar no trabalho de instrução, cultivar nosso espírito, exercitar nossa razão, nossa inteligência, né? Para a gente adquirir o conhecimento, não ficar esperando um resumo do vizinho, né? Não basta dizer Senhor, Senhor. Não basta proferir preces, nem pronunciar orações mais ou menos emocionantes para que a porta da felicidade nos seja aberta. É preciso, primeiro de tudo, abastecer as lâmpadas e os vasos. O mandamento não é só amai-vos, é também instruí-vos. Sim. Olhe lá, né? E até eu acho que esse texto tem muita ligação também com, ou pelo menos ele, para mim, está reforçando o que eu vi no texto da terça-feira, né? A fé, ela é ativa. A fé, para ela ser robusta, ela precisa ser embasada em conhecimento e ativa, né? Mas vamos lá. A sabedoria é o óleo sagrado da instrução. Sem ela, não há caminho para o reino dos céus, nem entrada para a casa de Deus. A sabedoria é o óleo sagrado da instrução. Sendo nossa estadia na Terra um meio de instrução, seremos nécios se descurarmos desse dever para nos entregarmos a labores ou diversões fúteis que nenhum progresso espiritual nos podem proporcionar. As 5 virgens prudentes. Não, antes disso, será que a gente está acomodado na sombrinha do boi? Vamos correr atrás do nosso prejuízo, gente. As 5 virgens prudentes simbolizam os que leem, estudam, experimentam, investigam, raciocinam, procuram compreender a vida, trabalhando pelo seu próprio aperfeiçoamento. As 5 virgens nécias são o símbolo daqueles que sabem tudo o que se passou, menos o que precisam saber. Não estudam, enfastiam-se quando se lhes fala de assuntos espirituais, chegam mesmo a dizer que, enquanto estão nessa vida, dela tratarão, reservando o seu trabalho de espírito para quando se passarem para o outro mundo. Olhe lá, ele dá as características da gente, né? Quem é cada um que se encaixe no seu se encaixe grupo, aí. Né? Cada um que vista sua carapuça, né? Isso. Geralmente são estes que, nos momentos angustiosos ou quando a morte lhes bate à porta, vamos entender esse morte como a morte do corpo físico, né? Sim. Revestem-se de uma fé toda fictícia e exclamam: Senhor, Senhor.
E como não podem obter o óleo, como ele disse lá atrás, a sabedoria, né, o combustível, né, de que fala a parábola, pensam poder adquiri-lo com os mercadores, que aqui no meu livro ele está assim em itálico, né? Mas ao voltarem encontram fechada a porta e ouvem a voz de dentro que lhes diz: em verdade, não vos conheço. É preciso vigiar, procurar a verdade onde quer que se encontre. É preciso adquirir conhecimentos, luzes internas que nos fazem ver o Senhor e nos permitem ingressar na sua morada. A religião é luz e harmonia. Assim se apresentou ela aos discípulos no cenáculo, em forma de línguas de fogo e como um vento impetuoso que encheu toda a sala. E para segui-la é preciso ter olhos e ouvidos. Isso é uma referência ao Pentecostes, né, Maroísa? Isso. Se eu não estou errada, né? Mas Isso. todos eles ficaram fortalecidos na fé, né? Nessa passagem, né? Cadê? A necessidade, de novo, nada sabe, nada compreende, nada conhece, nada pensa. Só a prudência nos pode guiar no caminho da vida, aproximando-nos daquele por cujos ditames conseguimos nossa redenção espiritual. Os puxões pessoal, de orelhas. A palavra é essa daqui, ó. Necessidade, não necessidade. É essa daqui, ó. Tá bom? Que a gente está usando, ela é escrita desse jeito, olha, necessidade, e não necessidade, que é o que ele fala, olha lá, ó, necessidade. Acho que é aqui, ó, nesse cantinho aqui, a palavra é essa. Olha lá, necessidade, significando ignorância, né? Para não confundir com necessidade, tá bom? Pode comentar, Margarete, se alguém mais quiser comentar, porque nós não vamos fazer Jô Roque. Jô, você vai ficar para a próxima semana, tá bom? Com a leitura do Parábolas Evangélicas do Rodolfo Caligares. Então, se alguém quiser fazer mais algum comentário, Margarete, Celina, mais alguém queira fazer alguma colocação. Só acho que os puxões de orelha estão aí. Nossa. Cada um que sinta da sua forma, né? De acordo com o seu grau de prudência ou de invigilância. Não vou chamar de ninguém de nécio aqui, né? Mas de vigilante, né? Sim. Amanhã eu penso nisso, amanhã eu corro atrás, né? A nossa procrastinação é uma coisa muito séria, muito enraizada, mas vamos lá, eu acho que a gente tem que olhar isso como um convite para a gente correr atrás do nosso estudo, da nossa melhoria, do nosso aperfeiçoamento, como tudo que Jesus disse. Isso. Eu não me lembro quando, Margarete, mas foi o seu Vilmar que disse uma vez, quando ele falou, nós precisamos manter a nossa lamparina acesa, para que quando Jesus, quando chegar o noivo, né, quando for possível esse nosso encontro com o Mestre, a nossa lâmpadazinha esteja acesa e não apagada. Eu não me lembro quando foi que o seu Vilmar falou isso, nem onde que ele falou, mas eu lembro dele ter feito esse comentário. E será outra coisa que foi no estudo do NEP Luz e Caridade? É capaz que tenha sido lá, Margarete. Eu estou procurando aqui, ó. O amor e a instrução são os ensinamentos dos Espíritos para todo espírita, né? Espírita, amai-vos, é o primeiro mandamento, instruí-vos
Eis o segundo mandamento. Simbolicamente, no Evangelho, o amor é representado pelo vinho, porque o vinho traz alegria no dia a dia. E o amor traz alegria na nossa vida. Mesmo que tudo esteja muito difícil, se temos amor, não precisamos temer. E a instrução, ela é representada no Evangelho pelo azeite, pelo óleo. E justamente é o azeite ou o óleo que faz surgir a luz na candeia, na lamparina. Então, a sabedoria ilumina e o amor traz alegria. Ou melhor, o vinho, né, representando o amor e, sobretudo, que o vinho é da uva esmagada, né? Então, esses dois símbolos no Evangelho, representando o que Emmanuel tanto fala nas suas lições, interpretando o Evangelho, são as duas asas, que foi a lição de hoje no grupo Sabedoria de Emmanuel, não foi? A fé e a caridade, né? Representando aí a nossa necessidade de amar e de nos instruirmos. Né? Muito, muito linda. Eu gosto muito dessa interpretação que Karl Schutel dá para essa parábola. Mais alguma coisa, Celina, Margarete? Ele termina a parábola falando, né? Portanto, vigiai, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Assim que ele termina a parábola, né? Eu acho que é um recado muito forte para a gente. Sim, devemos exatamente. aproveitar o nosso tempo aqui na Terra. Sim, para afirmar exatamente. nossa fé, nosso conhecimento. A gente tem que estar abastecido dessa fé verdadeira, né? Sim, porque a gente não sabe a hora da nossa dor. A hora, eu acho um recado maravilhoso essa parábola. Isso. É assim, e como diz a Joana de Ângeles, o futuro é imprevisível. Como imprevisível era o horário em que o noivo iria chegar, né? Muito bonito tudo isso. Então, eu vou voltar na página principal do Skype, que já estamos aqui no final do nosso estudo, e a prece final, justamente para encerrar, certo, Margarete? Que você não vai poder nem sempre acompanhar os nossos estudos. Nós desejamos uma excelente viagem para você, que você seja muito feliz, que aproveite bastante ao lado da filha. Um grande abraço para a Leia e que você volte renovada depois dessa viagem. Que Deus te acompanhe, viu, Margarete? Muito obrigada por tudo que você pôde fazer por nós nesse ano. Sou muito agradecida a você, viu? Nossa, muito obrigada. Eu é que tenho que agradecer, Maroísa, o amparo que eu acho que a gente, todos nós, né, buscamos o ombro de todos nós, né? Eu é que tenho que agradecer a vocês, aos ensinamentos, aos estudos e sigamos, eu vou continuar. Obrigada para quem vai gravar, quem é o responsável pela gravação, que eu vou ficar na gravação agora. Então vamos lá, meus amigos, unindo nossos corações, nossas mentes, em agradecimento a Jesus por falar em parábolas, por falar conosco ainda, imprudentes, com dificuldades para entender as palavras, mas agradecer também ao nosso grandioso irmão Caibá, que veio dando a sua visão, a sua interpretação, clarear para nós estas parábolas, estas palavras que Jesus veio dizer. Irmão que passou uma temporada, foi contemporâneo de Jesus, né? Irmão mais desperto do que nós só temos a agradecer e tentar, cada um à sua maneira, cada um no seu ritmo, buscar o conhecimento, buscar a fé raciocinada, buscar nestes ensinamentos
a sua provisão de alimento espiritual para preencher a nossa lamparina interna, para quando em todos estes momentos difíceis que passamos, podemos estar com a nossa lamparina acesa, a nossa luz brilhando. Fica conosco sempre, Jesus, nos incentivando, bons amigos, nos empurrando adiante, tanto pelo aguilhão do sofrimento, como pela claridade luminosa dos ensinamentos. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigada a todos mais uma vez pela companhia. Desejo a todos uma boa noite, um bom descanso, uma boa semana, um bom feriado amanhã e até amanhã à noite, se Deus quiser. Fiquem com Deus.